Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, informações importantes do mercado da bola. Afinal, o Valência da Espanha vai levar o Vitão. O empresário se manifesta e dá uma tranquilizada na torcida do Internacional, que está otimista na manutenção do zagueiro. Johnny desembarca na Itália e gera uma preocupação quanto ao seu futuro. Vai deixar o Inter, o volante norte-americano? E uma imagem que deixa o torcedor colorado esperançoso sobre Mikael, atacante que foi contratado, não foi utilizado e que pode ser a grande surpresa do Inter em 2023. Te conto tudo isso depois da vinheta. Trocar uma ideia então, gente, começando por uma situação de venda de atletas, né, que tem sido, na verdade, o grande balizador deste momento da janela de transferências do Internacional. Eu já disse aqui pra vocês que o fato da gente noticiar muito a possibilidade da saída de jogadores do Inter não significa que o Inter não esteja contratando, porque essa diretoria, ela tem um mérito, né, que é trabalhar em silêncio. Às vezes a gente não sabe, não tem informações sobre chegadas e acaba descobrindo só quando o negócio está realmente bastante avançado. Claro, tem alguns nomes que a gente já conseguiu descobrir. O Jean Lucas, por exemplo, é uma tentativa. Para o Hernani, ex-Atlético Paranaense, o Inter deu uma especulada também. Um Mateuzinho do Sampaio Corrêa, enfim, a gente sabe que o Inter tem algumas situações que está trabalhando. Mas eu quero falar sobre saída de atletas, que é algo que eu tô por dentro e quero compartilhar aqui com vocês. A primeira é sobre o Johnny, volante, né, norte-americano / brasileiro, que quase foi para a Copa do Mundo. E vai um parênteses aqui, tá? Olhando a Copa, o empate ontem entre País de Gales e Estados Unidos, o Johnny tinha muito espaço nessa seleção, tá? Seria titular tranquilamente do Greg Berhalter. Deixa aqui nos comentários se tu concorda comigo, se o Johnny teria espaço na seleção dos Estados Unidos. Eu acho que tinha, tá? Mas enfim, não foi convocado e permanece aqui no Internacional. O Johnny postou um stories, né, ontem, na Itália. E isso aumentou um pouco o rumor, porque de fato 2 times italianos estão tentando a contratação deste jogador. A Udinese e o Spezia. São 2 possibilidades que ele tem de jogar por lá. O que isso significa, né? Pô, o Johnny tá indo negociar com os caras? Não. O Johnny está na Europa tentando tirar a cidadania ou o passaporte europeu. O que isso pode melhorar uma negociação com o Inter? Muito, porque o clube europeu que for buscá-lo, seja a Udinese, o Spezia, o Real Betis da Espanha, que são os 3 clubes até agora que fizeram uma sondagem mais a fundo em relação ao volante Johnny, eles não vão contar com estrangeiros, né? Se contratar o Johnny, não conta como estrangeiro. Eles podem buscar um outro nome que não acaba, né, a possibilidade de estrangeiros do seu time na disputa dos campeonatos locais. Então isso é um plus, um a mais que o Johnny terá nesta possibilidade de saída. O empresário do Johnny, inclusive, está na Europa, até onde a gente sabe, tá? Tá por lá, buscando algumas ofertas, enfim, ouvindo interessados, e depois vão trazer estes números ao Internacional. O que eu ouvi é que o Inter não vai negociar o Johnny por menos de 10 milhões de euros. Lembrando que o Inter tem a totalidade do passe desse atleta. Até ouvi um valor maior que 10 milhões de euros, mas vamos ver o que vai chegar aí na janela de transferências. O Inter teve frustrada, né, uma possibilidade, já que o Johnny não foi para a Copa do Mundo. Isso seria, né, um valorizador a mais, né, no Johnny, mas de fato ele está tentando o passaporte europeu e com isso, né, pode ser um diferencial para os clubes que estão buscando a sua contratação. Quero falar também, gente, sobre o Mikael. Afinal, ontem, né, ele fez um post nas redes sociais, eu tô compartilhando aqui com vocês, ó, na esteira, com calção do Inter e tudo, né, nas férias, tentando ficar em forma. E aparentemente, né, na foto está em forma o Mikael, tá se cuidando nas férias. E eu lembro de um bate-papo que a gente teve com o Mano Menezes. Acho que foi no último treino aberto, né, da temporada, onde o Mano veio, conversou conosco, né, disse assim, vou aproveitar que é o último do ano, né, eu sei que é um treino ruim e que tá calor e que vocês estão cumprindo o trabalho de vocês e vou conversar um pouquinho com vocês. E ele falou sobre o Mikael. Ele disse 2 coisas que eu vou deixar aqui com vocês até pra gente projetar o 2023. Mikael
ninguém contrata, isso é a frase do Mano, tá? Um jogador que está 12 quilos acima do peso ideal se não se acredita no potencial que ele tem. Então o Inter acredita muito que o Mikael possa ser um jogador importante no ano que vem. E um outro ponto é que a sua utilização em 2023, começando já pelo Campeonato Gaúcho, vai depender muito do Mikael. Né, se ele voltar acima do peso, se ele voltar em forma, tudo isso será um balizador para que ele seja aproveitado, para que ele seja devolvido à Salernitana, que ele fique arquivado como foi durante todo 2022, jogou apenas 10 minutos naquela partida contra o Melgar, muito porque o alemão estava suspenso, né, e o Romero acabou saindo, né, no segundo tempo. Então o Mikael dá uma imagem animadora para o torcedor do Inter, e eu vou dizer, né, gente, o Mikael foi contratado para ser o centroavante, para ser um cara a disputar com o alemão, fez uma grande trajetória no esporte, tanto é que despertou o interesse do futebol europeu. É a Salernitana. Pô, é um time do futebol europeu. Tava lá, né, saindo do Sport Recife. Então isso tem que ser levado em consideração, sem sombra de dúvidas. E é um jogador que me lembra muito o Walter, né? E aí no sentido positivo da coisa. Walter lá de 2010, aquele atacante tinha um bom chute de média distância, que tinha força física, que era inteligente para jogar. O Mikael do Sport era esse cara. Tomara que ele consiga repetir isso aqui no Internacional. Então, comenta aí, se tu bota fé no Mikael, se tu acredita que ele possa ser um reforço para o Inter na próxima temporada. Antecipe o saldo do FGTS com a Mais Ágil, dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia. Tu pode antecipar até 10 saques do teu fundo de garantia com a Mais Ágil. Então chama eles, aproveita que tá chegando o final de semana daqui a pouquinho, né? Já pensando lá no fim da semana, né? Tá chegando aí, Natal por vir, então antecipa com eles, coloca o dinheiro na conta e clica no link para tirar tuas dúvidas com a Mais Ágil. E o teu carro novo tá na Gigante Veículos, lá em Capão da Canoa. Novos, seminovos, o teu usado na troca e a certeza do melhor negócio. Tem muito carro novo, né? A rotatividade de carros que vem na Gigante Veículos, né? Sai um, entra outro. Tem muita coisa bacana. Eu tô deixando o link também da Gigante Veículos aqui na descrição para que você possa trocar um papo, né? Com o Rafa e toda a equipe lá que estão prontinhos para fazer um ótimo negócio para você sair de carro novo. Vitão! Vai ficar? Vai sair? Afinal, ontem teve uma notícia um pouco desesperadora, né? Vi que a TL ali entrou em parafuso, porque veio uma notícia da Espanha de que o Valência quer levar Vitão e que estaria por detalhes de fechar esse acordo junto com o Shakhtar, que seria 6 milhões de euros e estava encaminhado. Duas coisas que vocês precisam saber sobre o Vitão. Primeiro, mesmo que o Shakhtar negocie, né, com o Valência, vamos lá, vendeu o Vitão pro Valência. O Vitão fica no Inter até a metade do ano. Ele está com um contrato congelado lá na Ucrânia e com isso, né, ele fica garantido até 30 de junho de 2023. Ele não vai sair antes dessa data e como ele está aqui, né, o Inter vai utilizar esse atleta, não vai liberá-lo. Assim como aconteceu com outros, né? O Gustavo Maia foi relacionado até o último jogo, o Lisiero, quando tinha condições, foi relacionado, o Everton também. Então o Vitão, que é um zagueiro craque, sim, vai estar com o Inter até 30 de junho. O outro ponto é o seguinte, né? O Inter tem a preferência pelo Vitão porque o Vitão quer ficar no Inter. E eu conversei com algumas pessoas do Inter e acho que eu já relatei isso aqui pra vocês, que tá todo mundo muito otimista na permanência do Vitão, mas ninguém abre. Por que está otimista? Com medo de melar o negócio. Então, assim, o Inter trabalha a possibilidade da manutenção definitiva do Vitão de algum jeito. Seja por compra, seja num congelamento novo junto à FIFA, seja num empréstimo, seja numa troca de percentual. Não sei o que vai acontecer, mas o Inter tá trabalhando muito forte, isso eu posso garantir para vocês, que eu já ouvi mais de uma pessoa, a permanência do Vitão em definitivo. Então, calma, tá? O Vitão não está indo para o Valência e a preferência é do Inter. Ele só vai negociar com outro clube quando o Inter chegar e dizer nele, Vitão, não deu, cara. O Shakhtar não abriu mão, não foi possível e realmente nós vamos ter que te liberar para seguir a tua vida. Então, Vitão, ainda em vias de permanecer no Internacional, o Inter negocia com os ucranianos nesse sentido.
KTO.com, hein? Jogo triplo ainda nesta terça-feira. Afinal, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, né? O sueco da KTO deve estar dando risada agora, né? Quebrou a banca, mas tu pode recuperar, né? Afinal, tem Dinamarca e Tunísia jogando agorinha, né? Às 10 da manhã. Depois temos Polônia e México e fechando o dia, França e Austrália. Então dá o teu palpite certeiro. KTO.com e usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet. Beleza, gente? Aquele abraço então, deixa teu like, te inscreve que vai me ajudar pra caramba a chegar aqui nos 100 mil seguidores. Conto com você. Aquele abraço, gente, tamo junto! Tchau!